Gente, se vocês, morreram hoje de manhã, o buraco é mais embaixo de noite. Então, já fique ligado aí. Suguem tudo que vocês puderem sugar, porque nós acreditamos que o Daniel carrega algo muito poderoso de Deus. E nós estamos muito felizes porque mais uma vez ele está aqui. Eu queria que você estendesse suas mãos. Vamos orar por ele. Pai, nós entregamos a vida do Daniel nas suas mãos nessa noite. Jesus, eu oro para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Eu oro, Jesus, para que o coração dele esteja alinhado ao seu nessa noite. Para que ele fale exatamente tudo que os céus têm para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite. Uma honra novamente poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Vamos falar do espírito de adoção. Todo mundo fala, nossa, mas eu sempre lembro dessa mensagem, porque eu já ouvi umas 50 vezes a mesma mensagem. Mas eu realmente queria... A gente tem sempre uma experiência nova que a gente tem vivido. Nós estamos numa fase difícil, realmente vai ser difícil para mim compartilhar algumas coisas. Quando a gente falou sobre essa manifestação do espírito de adoção na escola de número 7, julho do ano passado, quando veio minha esposa, 7, Sandra, nós estávamos num momento assim de eminência do que nós estamos vivendo agora, né? Se tem alguma coisa assim terrível que pode acontecer conosco, é quando um sentimento de emancipação toma conta da gente. A gente quer se emancipar de Deus. Eu não sei se tem algo mais terrível para o coração de Deus do que um filho que quer ser emancipado. E quando a gente compartilha sobre a manifestação desse Espírito, a gente acredita que Deus tem gerado em cada escola, em cada momento que a gente está junto, uma liberação de algo sobre o Brasil nessa causa. Isso para nós é o avivamento. É quando a pregação do Evangelho gera em nossos corações arrependimento para buscar de tal forma a presença de Deus que produz transformação por onde nós vamos passar. E a gente começa a encarnar as palavras dele no mundo. A encarnação é algo muito profundo que traz à realidade coisas espirituais. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Ele trouxe a realidade de toda a palavra de Deus para a terra. Ele encarnou o amor. Ele em si, sobre o seu corpo, manifestou de uma forma visível aquilo que foi visto, aquilo que foi vivido no mundo espiritual. E esse é o princípio dessa pregação, a gente entender qual é a manifestação desse espírito de adoção sobre nós. E como ele se desenvolve em nós, essa manifestação do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus, é a pessoa da Trindade. Ele é o Deus Espírito Santo. Ele tem muitos nomes na Bíblia, mas Calvino diz que o primeiro nome mencionado desse Espírito foi o Espírito de adoção. Não no sentido de primeiro como aquele que foi feito numa ordem, mas que a função mais importante do Espírito de Deus é convencer o meu coração e o seu coração de que nós somos filhos de Deus. É só a ação do Espírito Santo que faz-nos entender de verdade a nossa filiação para com Deus. E a gente vai eu queria explicar um pouco sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. No Novo Testamento a gente tem alguns versículos que falam sobre esse Espírito. Há dois fundamentais, três na verdade, foi lido pelo Marcos ontem. Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 15, Gálatas capítulo 4.
São as 4 menções onde você vai ver o nome do Espírito Santo como sendo referência ao Espírito de adoção, como sendo a principal função, ação do Espírito de Deus em nossos corações é nos convencer de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Beleza? Diz assim Romanos, o apóstolo Paulo: porque vocês não receberam um espírito com letra minúscula de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, versículo 16, confirmará ao nosso espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Versículo 17: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Estou me acostumando com a NAA aqui. Estou experimentando essa versão, estou gostando muito. Em 2015, eu estava já envolvido há alguns anos com a causa da orfandade no Brasil. Eu falei pela primeira vez sobre esse assunto em Ibiúna, no congresso do Manifeste o Reino do Giovanni Si. Naquele momento eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra profética que solucionaria a causa do órfão no Brasil. Eu dizia: Deus, qual é a sua palavra sobre isso? Senhor, o que o Senhor quer fazer sobre isso nos próximos anos no nosso país? Qual é o seu coração, Deus, com relação aos órfãos do nosso país? E o Senhor me fez estudar esse texto junto com Gálatas. Eles falam basicamente a mesma coisa, tem alguns detalhes diferentes, mas é basicamente a mesma verdade, o mesmo conteúdo. E eu queria expor esse texto para vocês, essa verdade, e depois eu vou contar um pouco sobre a nossa experiência, como o Senhor nos conduziu no processo de adoção, né, de guarda, o que hoje nós estamos vivendo. E eu estava assim: Deus, como é que a gente pode alcançar os órfãos do nosso país? O que é preciso sobre eles? O que o Senhor deseja? Então o Senhor me levou a estudar esse texto. Fui convidado para falar no Manifeste o Reino. E aí eu comecei a falar sobre esse assunto. E desde então o Senhor tem colocado no meu coração de que essa mensagem ela é fruto de um despertamento que o Senhor está promovendo nos corações dessa geração e das próximas gerações. E nós vamos ver um avivamento fluindo sobre os órfãos do nosso país e do mundo. Coisas incríveis vão acontecer, mas é preciso que você entenda essa verdade e você encarne essa verdade. John Wesley, o pai de John Wesley, dizia isso sempre para ele. Ele dizia: meu filho, o testemunho interno é a coisa mais importante do cristianismo. Meu filho, o testemunho interno é a coisa mais importante do cristianismo. É quando internamente o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, promove uma conciliação com o nosso espírito, e aí a gente entende de verdade que nós somos de fato e de verdade filhos de Deus. Que é o que o Marcos falou ontem. A gente vai entender o processo desse acontecimento. E eu temo que muitos de nós, nas nossas igrejas, não receberam essa testificação. Vivem como se não fossem filhos de Deus. Até chamam Deus de Pai. Mas não é uma verdade que eles entendem internamente, porque o Espírito ainda não testificou isso no coração deles. E talvez você esteja aqui e você não experimentou o testificar do Espírito Santo de que de fato você é filho de Deus. Talvez você está até convencido de que você é filho de Deus, mas você não entendeu realmente o que significa isso.
E só é possível esse entendimento quando há uma ação do Espírito, não é uma ação humana, não é um convencimento, não é um argumento, não é um movimento, não é um passo a passo, não existe uma fórmula, não existe um tempo, não existe um jeito de você promover isso. Só existe uma coisa: o desejo de Deus de se revelar como seu papai, e a ação do Espírito Santo testificando no seu interior. Não é algo que você vê, é algo interior. Onde que esse Espírito começa a se manifestar? O apóstolo Paulo, ele começa seu texto, sua pregação, dizendo: porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Então o contexto da manifestação desse Espírito é um contexto de escuridão, de prisão. Enquanto você não se entender que é de fato filho de Deus, você vive ainda escravo das trevas, escravo do pecado. Gálatas vai falar que você tem tutores que dominam você. Não é possível você viver em liberdade completa sem esse testificar do Espírito Santo. Eu acho que todo o nosso esforço como pastor de uma igreja local, como missionário, devia ser promover esse encontro, esse testificar do teu espírito interno, seu espírito com letra minúscula, e o espírito de adoção. E aí eu comecei a perguntar: Senhor, como é que isso vai acontecer com os órfãos, né? Porque os órfãos têm muita dificuldade de reconhecer paternidade em qualquer situação. Quem trabalha com órfão há algum tempo em casas de acolhimento sabe que há uma dificuldade na construção da sua identidade e nas referências. Então há um ambiente de mentira, de vidas duplas, né? Cada hora eu vivo de um jeito, eu quero me mostrar forte de um jeito, depois eu quero me mostrar coitado, depois eu quero me mostrar... Em cada situação ele tem uma personalidade, ele começa a desenvolver múltiplas personalidades, porque ele não tem uma referência. Então é muito complicado isso acontecer. Eu disse: Deus, como é que isso vai acontecer, né? Como é que a gente vai manifestar esse Espírito? E aí o Senhor disse para mim, e aí o Senhor foi falando para mim: você era órfão. E a maneira como Deus nos torna filhos dele é por meio da adoção. Eu vou explicar como isso acontece. Vamos começar lá no Gênesis. Meu Deus, rebobina a fita aí, né? Deus criou Adão do barro, ele forma Adão. E ele começa um relacionamento com Adão, né? Criou Eva, ele começa um relacionamento com Adão e Eva. E esse relacionamento era um relacionamento livre de qualquer tipo de impedimentos. Era um relacionamento pleno, perfeito, autêntico, intenso, maravilhoso. Mas havia uma diferença entre Deus e Adão. Embora Deus houvesse criado Adão, Deus é espírito e Adão é carne, corpo. Havia uma diferença na natureza deles. Por mais que Deus se fizesse homem ali e caminhasse com Adão, e Adão tivesse um contato com Deus de uma forma íntima, plena, de alguma maneira Deus tinha que se fazer um homem parecido com Adão ali para se relacionar com ele. E eu acredito que esse relacionamento óbvio que, assim, poeticamente falando isso, tomou uma proporção tão intensa no coração de Deus, tomou uma proporção tão linda no coração de Deus, e na minha cabeça eu comecei a meditar sobre esse assunto, e aí o Senhor falou assim: esse é o meu único objetivo com vocês, eu quero trazer vocês para a minha casa. Porque embora nós somos gerados em Deus, havia um relacionamento de criatura e criador, e havia uma diferença na sua natureza. Deus é espírito, o homem não podia se relacionar espiritualmente com Deus. E a principal verdade desse relacionamento, desse plano lindo de amor de Deus, é que Deus está nos levando para a casa dele.
Só que para isso acontecer, nós precisávamos fazer morrer esse corpo e nos tornar espírito como Deus é. E só havia um jeito disso acontecer: nós experimentarmos o pecado. Então, através da experiência que o homem teve com o pecado, ele ficou, além de ele não ter a mesma natureza de Deus, agora ele não tinha mais relacionamento com Deus. Ele se separou completamente do homem. Eu fico pensando nesse aspecto, eu penso sempre em Enoque. Eu fico assim pensando, como é que Enoque despertou o coração dele para poder andar com Deus e buscar Deus de uma forma íntima, pessoal, e andou com Deus e sumiu, simplesmente andou e nunca mais voltou, continuou com Deus. Eu fiquei assim, intrigado. Eu não sei se você já parou para pensar, quem é que ensinou Enoque que ele tinha que andar com Deus? Já fizeram essa pergunta? Alguém já fez? Não? Pois eu fiquei fazendo essa pergunta. E aí eu comecei a ler a genealogia do Gênesis, sabe? Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que não gerou não sei quem, sabe? Um gerou o outro. E eu percebi que Enoque é contemporâneo de Adão. Adão era tipo tataravô de Enoque. Há uma probabilidade de Adão ainda vivo ter se encontrado com Enoque. Há uma probabilidade. E aí eu fico imaginando, obviamente uma licença poética aqui do texto. O texto não diz isso, em nenhum lugar diz isso. Mas eu fico imaginando Enoque se preparando para almoçar na casa do avô. Enoquinho, a mãe dele fala, se prepare aí, veste uma roupinha aí e vamos lá que a gente vai almoçar na casa de Adão. E aí ele vai, se prepara, pega a mochilinha e chega lá na casa de Adão. E Adão fala, e aí ele fica assim, ansioso, o olho de Enoquinho brilha, né? E o Adão tá lá, o tataravô Adão tá lá, meio cabisbaixo, meio tristão. E Enoquinho falou assim, e aí vovô, você vai contar aquela história lá? Aí Adão fala, vou Enoque, senta aí. Era uma vez um jardim muito bonito. Deus fez um jardim só para mim. E Ele me colocou para administrar todas as coisas desse jardim. E é como se Adão começasse a contar para Enoque a experiência que ele teve com Deus, de andar com Deus. E aí ele disse assim, e Deus passeava comigo no jardim, me levava para todos os lugares e me mostrava os mistérios da sua criação. Ele disse, olha, essa árvore aqui é para isso, essa árvore aqui é para fazer isso, você vai comer isso aqui quando você estiver doente, você vai fazer um churrasco de cordeiro, que é uma delícia. Você vai... E aí como se Adão estivesse explicando para Enoque essa experiência. E aí Adão diz assim, um dia Deus me levou no mais alto monte. Nós subimos praticamente um dia inteiro de caminhada. Quando eu cheguei lá em cima, ele disse, você está vendo aquela bola vermelha ali, aquela bola amarela? Aquilo chama-se sol. E nós sentamos na beira do penhasco, começamos a conversar e Deus disse, essa vai iluminar você durante o dia, mas olha, fica olhando, ele vai sumir. E nós dois começamos a ver o pôr do sol juntos no alto daquela montanha. E naquele dia Deus falou assim, amanhã, nesse mesmo horário, eu quero me encontrar com você aqui. E aí Enoque olha para o olho de Adão e ele vê que os olhos de Adão enchem de lágrimas. O semblante de Adão se fecha. E então Adão vira para Enoque e diz assim, mas eu nunca mais voltei ali. Quando eu desci daquele monte, eu encontrei a sua tataravó. E nós dois desobedecemos a Deus. E nunca mais eu me encontrei com Deus. E esse semblante fecha. E eu acho que Enoque entendeu a dor que Adão sentiu de ter desobedecido o seu Criador, de ter se afastado do seu Criador.
Eu acho que naquele momento Enoque disse: eu vou andar com Deus. E ele disse assim: eu quero andar com Deus, eu nunca mais quero largar a Deus, eu nunca mais quero abandonar a Deus. E eu acho que de verdade, uma licença poética aqui, isso veio de Adão sobre a vida de Enoque. Agora, pensa do lado de Deus. Eu vejo Deus voltando naquele mesmo montanha. E é como se Deus sentasse naquele lugar e ficasse esperando, 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 esperando. E Adão nunca mais voltou a se encontrar com Deus. Então Deus desce e procura: Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Eu sei que Deus é imutável, seus atributos são imutáveis, mas eu gosto de pensar que a dor no coração de Deus foi maior do que a do coração de Adão. E na minha cabeça, desde a eternidade, óbvio, né, a gente não sabe os tempos e os modos de Deus, mas no meu coração, eu gosto de pensar que naquele momento, Deus fala assim: eu vou levar Adão para minha casa. Para isso acontecer, Adão precisa se tornar espírito. E então ele tem que enviar o seu filho Jesus para morrer, se fazer homem e carregar toda a culpa do pecado. E inocentemente receber toda a ira de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. E então Deus, através da ressurreição de Jesus, pode nos fazer espírito. Sabe o que significa isso? Nós podemos morar no mesmo lugar que Deus mora. É como se Deus abrisse a porta da sua casa. Eu imagino um corredor e Deus abre a porta da sua casa. E nós entramos por essa porta. E nós temos acesso à geladeira, ao sofá, à cama, o lugar de Deus. E é essa a palavra de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos lugares. Mas nós não poderíamos acessar esse lugar se Deus não fizesse com que nós nos transformássemos na mesma natureza de quem Deus é. Os nossos corpos carnais serão transformados e se transformarão em corpos espirituais por causa do poder da ressurreição e da obra de Jesus. Mas no fundo, meus irmãos, é a pura manifestação de você colocar uma pessoa estranha para morar na sua casa. Mas aí Deus ignora essa estranheza, ignora essa separação de alguém que agora não tinha mais a mesma essência. Ele fala: agora eu vou transformar a minha criação em meus filhos. Eles terão a mesma essência que eu. Eles habitarão na minha casa. Mas o ambiente desse processo que gera isso é a escravidão do pecado. Se eu não entender a escravidão do pecado, que eu era escravo, dominado, como se alguém dominasse a minha vida, como se alguém realmente fosse tutor da minha vida, eu não era livre, eu nunca fui. Eu fui completamente dominado pelo pecado. Então, eu preciso agora romper com essa natureza e receber a natureza espiritual de Deus sobre o meu ser, e aguardar, esperar ardentemente o dia da transformação, o dia do encontro. Esse é o resumo da obra de Deus para nós. Deus está nos levando para a sua casa. E é basicamente amar um estranho. Deus ama alguém que não faz parte da sua natureza. Eu acho simples quando eu pensava assim com a minha cabeça, né? Quando eu tivesse filhos biológicos, eu entenderia o amor de Deus. Eu sempre falo isso, né? Puxa, nossa, como Deus é pai, a gente entende mesmo, é profundidade demais.
o amor de um pai, de uma mãe por seu filho. É uma coisa extraordinária, assim, é uma coisa incrível. Mas quando nós chegamos em Teresina, no Piauí, em 2015, e começamos a organizar as casas para os órfãos, eu comecei a construir a casa mesmo, uma instalação elétrica e tal, finalizar o telhado, e eu estava colocando algumas telhas, e o Espírito soprou no meu coração assim: você tem filhos aqui. Aí eu disse: Deus, muitos filhos, virão muitos órfãos, nós cuidaremos de muitos filhos aqui. E Deus disse: não, serão teus filhos. É você que tem que cuidar deles, você vai transformá-los em seus filhos. Eu contei para minha esposa, né? Disse: Sandra, eu ouvi isso da parte de Deus. A minha esposa falou: você está maluco, você está maluco. Doidou, pirou, cabeção, sol na cabeça, coisa toda e tal. E aí a gente estava numa noite de adoração, e a gente estava adorando ao Senhor, e cantando e orando e se derramando. E aí veio uma coreana lá, amiga nossa e tal, e pintou um quadro e tal, um negócio assim profético assim, e falou: ó, esse quadro aqui é para você. E aí ela falou assim: o que é isso aqui? Eu não tinha falado com ninguém, só com a Sandra. Aí ela entregou o quadro assim e falou assim: cara, isso aqui é que Deus está falando que você tem filhos naquele lugar ali. Ela falou: não, todos são nossos filhos, a gente cuida de todos eles, bota eles para dormir e tal. Não, ela falou que são filhos que vão para a sua casa. Aí ela começou a dizer, aí ela veio me procurar e falou: ó, ganhei esse quadro aqui. Falei: nossa, que legal, o que significa? Que nós temos filhos aqui nesse lugar. E aí nós começamos a orar, e começaram a chegar as crianças, e aí a gente falava: meu, qual que será, né? O que o Senhor está preparando para nós, né? E nesse texto ele vai explicar que o fundamento da manifestação desse Espírito é a dor e o sofrimento. Quando nós entendemos e testificamos em nosso espírito que somos de verdade filhos de Deus, nós estamos preparados para o sofrimento. É nesse momento que você vai correr em direção ao sofrimento e vai abraçá-lo, como eu falei pela manhã. Deus não nos deu um espírito de escravidão. Deus não nos deu um espírito de trevas. Ao contrário, Ele nos deu um espírito de filhos, um espírito de adoção, o qual clama, faz vocês clamarem: Abba, Pai. A raiz desse texto, o clamor de Abba, Pai, era um clamor em meio à dor, era um clamor de desespero, um clamor em meio ao sofrimento. Então, o que nós entendemos? Que o cimento que dá liga a essa testificação é o sofrimento. Quando a gente rejeita o sofrimento, a gente rejeita a possibilidade de entender de verdade o que esse Espírito pode fazer dentro de nós. E é o que a nossa sociedade, o que a gente busca ultimamente é o conforto, não é? A gente busca o bem-estar, a gente busca uma vida estável, não é? E esse Espírito, para que ele se manifeste de verdade, o contexto dessa manifestação é um contexto de dor, é um contexto de escuridão, é um contexto de sofrimento. Porque aí, eu estava conversando com algumas pessoas, né, de tarde. Um filho, você quer saber a diferença de um filho de Deus, de quem não é filho de Deus? É muito simples. O filho de Deus nunca vai chegar para o pai e dizer assim: Deus, por que está acontecendo isso comigo? A gente quer entender. Não, o filho de Deus não entende. Ele simplesmente fala assim: Abba, me socorre, está doendo. O clamor do filho é assim: Abba, Pai, Abba, me socorre. Você não vai perguntar por que está acontecendo, para que está acontecendo aquele sofrimento, por que Deus deixou acontecer ou vai deixar acontecer, mas você fala: Abba, me socorre. Muitas pessoas podem chamar Deus de Pai, mas quando você disser Pai, pela testificação do Espírito de adoção, as coisas mudam completamente de figura.
Uma das coisas mais difíceis para um órfão que está numa família é chamar aquela nova família de pai e mãe. Eu tenho um amigo meu que adotou crianças em Moçambique. E ele adotou a menina pequenininha, levou para casa, começou a cuidar. E ela já tinha alguns 7, 8 anos, eu sempre conto essa história. E havia algo que doía muito no coração dele, desse homem, desse missionário, que a menina não chamava eles de pai e mãe. Falava, ô tio, tio, me ajuda aqui. Ô tio, faz isso aqui para mim. Ô tio, faz aquilo ali para mim. Ele não conseguia chamar aquele casal de pai e mãe. Até que um dia, ela estava se preparando para ir para a escola e ela foi amarrar o sapato. Acho que ela tinha uns 7 anos. E aí, ela foi amarrar o sapato, ela puxou assim e o cadarço quebrou. Sabe quando quebra o cadarço e não dá para amarrar o sapato? Aquela menina ficou num desespero. Porque ela ficou assim, eu não tenho um sapatinho para ir para a escola. Como é que eu vou sem sapato para a escola? Então ela começa a entrar num ambiente de dor, de sofrimento. Para nós é um negócio, nada a ver, um sapatinho e tal. Mas para aquela criança era algo enorme, era algo assim, algo que não podia acontecer. Como é que ela vai ir na escola sem sapato? Então ela entra no escritório do missionário, ele conta, né, que ela abriu assim a porta. Ela disse, pai, meu sapatinho quebrou. E naquele momento aquele homem caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Porque foi a primeira vez que ele tinha ouvido um clamor sincero de um filho, de alguém que não era filho, e que entendeu a sua filiação, o amor que ele tinha para dar, toda a dádiva que ele tinha para manifestar. Foi a primeira vez que ele ouviu esse clamor. Quando Deus ouve isso, eu fico me perguntando se aquele pai não comprou um container de sapato para essa menina. Milhões e milhões de sapatos. Mas é preciso haver uma testificação interior, não é algo forjado. Não dá para fingir. Você precisa ser o órfão da história. E você precisa se render ao grande amor do papai. Mas o cimento dessa manifestação é o sofrimento e a dor. A grande maioria das vezes isso acontece nessas situações. Abba. E aí nós nos tornamos não somente filhos, mas herdeiros. E aí essa é a agressividade da adoção. Nós tínhamos um nome e Deus muda o nosso nome. E aí nós nos tornamos família de Deus, de fato. Um nome mudado. Nós não teremos mais o mesmo nome. Nosso nome não terá mais o mesmo significado. Nós chamaremos alguma coisa sobrenome Deus. Deus coloca em nós o seu sobrenome. Nós agora fazemos parte da família de Deus e recebemos como co-herdeiros de Jesus, seus irmãos, todas as dádivas dele, como o Marcos explicou para a gente ontem. Daniel, achei que eu entendia sobre o amor de Deus. Fui missionário entre as prostitutas, os travestis, moradores de rua, crianças abandonadas. Eu falei assim, cara, Deus, nossa, eu entendo do amor de Deus e tal. Deus, o amor de Deus é isso, a gente vai lá, atende as pessoas e tal. Quando nós iniciamos o processo com os nossos filhos, e a primeira reação que nós tivemos foi de rejeição da parte deles para nós. Porque nós chegamos eles viveram rejeições durante muitos anos da sua vida. 11 anos morando em 12 casas diferentes, de pessoas que eles nem conheciam direito.
eles chamavam pessoas de pai e mãe, de tio e tia, que eram vizinhos. Uma sequência de abusos, violências, das mais terríveis que você pode imaginar. Esse é o cenário para a manifestação do espírito de adoção. Quando nós colocamos eles dentro da nossa casa, trouxemos eles do acolhimento para a nossa casa, nós começamos a perceber que nós não éramos capazes de fluir o mesmo amor que Deus tinha por mim, que Deus teve por nós quando nós éramos estranhos. Eu comecei a perceber que eu não tinha condições de amar um estranho. E basicamente foi isso que Deus fez conosco. Deus nos amou, mesmo nós sendo estranhos à sua presença. Avessos, rejeitávamos a Deus. Nós fugíamos, nós éramos ofensores de Deus. E Deus não parou de nos amar até nos fazer entender pelo seu Espírito que éramos de fato filhos dele. Quando nós recebemos o Vitor e a Francisca na nossa casa, a gente é paulista, né? Paulista gosta de comer macarrão com frango assado. Quem é paulista sabe, né? Macarrão com frango assado. De domingo, né? Tô certo ou tô errado? E a gente comia macarrão com frango assado. Mas quem é de Teresina? Tem alguém de Teresina aqui? Não. Aí, ó, teresinense não gosta de macarrão com frango assado. Teresinense gosta de macarrão, farinha, arroz, feijão. Frango assado também, mas tem que ter todas as outras coisas. E a gente colocava uma mesa linda de macarrão com frango assado. E eles falavam assim: nossa, que comida ruim. E aí dávamos um presente lindo para eles. Eles, ai, que coisa feia isso. E aí eu comecei a me ver Deus tentando ser meu pai e eu rejeitando Deus. Aí Deus vinha com um presente. Ah, Deus, presente feio isso daqui. Eu não gosto disso. Aí Deus colocava uma mesa farta. Ai, que comida é essa, Deus? Que coisa estranha. E Deus continuou fazendo isso até eu entender que eu era filho dele. E eu não estava conseguindo fazer isso. Eu entrei em crise, eu e minha esposa, a gente entrou em crise. Eu falei assim: cara, eu sou a coisa mais derrotada do mundo. Eu sou o cara mais terrível da face dessa terra. Eu não consigo fazer isso acontecer. E eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu disse: Deus, eu não consigo amar como o Senhor me amou. Eu não tenho essa capacidade. Me ajuda. Comecei a dizer: Senhor, me ajuda. A minha esposa entrou em crise, ela entrou assim, numa doideira, assim, ela falou assim: cara, eu não estou conseguindo fazer isso. E aí nós entendemos que o espírito de adoção, para a adoção ser realizada, é preciso duas coisas. Primeira, não desistir. Deus não desistiu de nós. Mesmo nós correndo da sua presença, Deus foi atrás da gente. Ele insistiu em coisas que eu vivi com os meus filhos que eu não teria insistido. Nós estamos nesse ponto. Tem alguns 3 anos e meio que isso tem acontecido. E nós estamos ainda querendo demonstrar o amor, ainda querendo que eles reconheçam, mas não houve o testificar ainda no coração deles de que eles são nossos filhos e de que nós queremos amá-los como nossos filhos verdadeiros. E quando isso não acontece, algumas semanas atrás o Vitor me procurou, falou assim, ele me deu um apelido para não falar pai. Ele falou assim: ô Zipap, vem cá. Fala Zipap. Mas é porque a palavra pai é muito pesada. Ele me deu esse apelido para ele poder não se confrontar com essa realidade de que alguém estava querendo ser pai dele. Porque a palavra pai é muito pesada.
Às vezes a gente está falando assim, Deus, pai, pai, pai. Deus está ouvindo zip-up. Ele me chamou, me procurou e falou assim, eu quero ser emancipado, eu não quero a sua paternidade, eu não quero viver mais com você. A gente orou e tal, e falou, tá bom, vamos fazer isso acontecer. Você vai trabalhar, você vai adquirir sua própria vida e tal. Mas, sinceramente, tem sido uma experiência muito difícil, porque a gente tem tentado demonstrar isso. A Francisca já é um pouco mais aberta e tem mergulhado um pouco mais nesse processo. Mas quantas vezes eu quis beijá-los e eles não quiseram o meu beijo? Quantas vezes eu quis abraçá-los e eles não quiseram o meu abraço? Eu fiquei pensando, Deus, quantas vezes o Senhor quis me beijar? E eu rejeitei o seu beijo. Quantas vezes o Senhor quis me abraçar de uma forma mais carinhosa e eu rejeitei o teu abraço? Eu era assim. Você era assim. Ou talvez é. Deus está querendo mergulhar mais fundo nessa manifestação do amor em você. Fiquei nervoso com a primeira vez que eles falaram mal da comida que a gente ofereceu. Eu falei, cara, quem eles estão pensando que são? Nós estamos oferecendo aqui do bom e do melhor aqui para eles. O que estão fazendo? Eu fui orar. Fui lá pro meu quarto. Sentei lá e comecei, Deus, onde já se viu um negócio desse? Ô Senhor, me ajuda. Aí Deus disse assim para mim, quantas vezes eles não foram rejeitados na vida? Você não pode absorver uma rejeição? Quantas vezes você me rejeitou e eu absorvi a sua rejeição? Quantas vezes você me ofendeu e eu te perdoei? Você não pode absorver isso, não? E aí eu fui entendendo o amor de Deus. E é difícil amar alguém que não é da mesma essência que você, não é da mesma natureza. A gente ama fácil os nossos filhos, nossos parentes. Agora, pega alguém na rua, completamente desconhecido, coloca dentro da sua casa e tenta expressar o amor de Deus para essa pessoa. Esse é o exercício. E aí eu falei que, cara, não consigo fazer isso. Eu entrei em crise. Minha esposa pensou até teve até pensamentos de morte, assim, no sentido de tirar a sua própria vida. Porque ela falou assim, eu não tenho valor. Eu não consigo fazer fluir o amor de Deus. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, é somente através do espírito de adoção que você consegue fazer isso. E a segunda coisa mais importante no processo de adoção é que essa testificação vem de Deus. É na presença dEle que você obtém isso. É mergulhado de uma forma intensa na presença dEle que o Espírito vai testificar em você. Aí os seus olhos se abrem. Aí você fala, cara, você senta no sofá. Você tem liberdade para abrir a geladeira. O Vitor e a Francisca não conseguem abrir a geladeira na minha casa. A gente diz, pode pegar tudo, é tudo de vocês aqui. Mas eles não têm liberdade para abrir a geladeira e pegar alguma coisa. Eles dizem, eu posso pegar isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquele negócio? Ó, tem uma comida aqui, posso? Porque não existe senso de pertencimento. Quando o espírito de adoção não agiu internamente em nós, em você, em mim, nós não conseguimos abrir a geladeira de Deus. A gente fica perguntando para Deus, pode ou não pode? Que pergunta é essa? Você é filho. Você tem acesso. É seu. Mas não entende que é seu. Você não entende. Porque você não se reconhece como filho. Você não entende que você é filho.
que você é herdeiro, que todas as coisas que Deus possui pertencem a você. Eu tenho 2 filhos biológicos que tiveram histórias terríveis também. E neles eu vi como Jesus repartiu a herança. A herança é deles. Eles tinham tudo. Era deles a casa. Era deles o videogame. Era deles o quarto que foi dividido por algum tempo. E eles precisavam repartir com os novos filhos tudo que eles possuíam. Foi exatamente isso que Jesus fez. A herança toda era de Jesus. Tudo é dele. E ele, como o primeiro filho, herdeiro de todas as coisas, ele diz: Pai, pode adotar quantos o Senhor quiser, que eu vou pagar a conta. Pode adotar, porque eu vou repartir a minha herança. Todos os meus recursos serão de todos os filhos quantos o Senhor quiser adotar. O Senhor quer adotar quantos? 10, 1 milhão, 1 trilhão, 1 zilhão? Pode adotar, eu pago a conta. Eu reparto a minha herança com eles. Nós só temos herança porque Jesus repartiu a dele. Nós não éramos filhos, não tínhamos direito nenhum. E Jesus disse: pode fazer filhos teus, Deus, porque eu vou pagar, eu vou repartir aquilo que é meu, com tantos filhos quanto o Senhor quiser colocar aqui dentro de casa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa mensagem foi a que Deus me entregou para que nós, seus filhos, aqueles que foram tocados pelo Espírito de adoção, é nossa função encontrar aqueles que não têm família, que não são filhos, e fazê-los nossos filhos, para que eles também sejam filhos de Deus. Nosso alvo fundamental com o Vitor e com a Francisca, com os nossos filhos hoje, eu chamo de filhos porque eles são para mim filhos. Eles ainda não entenderam isso, mas eles já são. Mas o nosso alvo fundamental é que eles conheçam a herança espiritual que foi depositada sobre mim e sobre a Sandra. Nosso maior alvo é que eles conheçam o Senhor Jesus como nós conhecemos, que eles sejam salvos como nós somos, que eles conheçam a graça do Senhor Jesus como nós conhecemos. Essa é a herança a ser repartida. A filiação é a herança. Deu para entender? Não é um bem, um dom, uma terra. Não, a herança é ser filho. Essa é a herança. E a minha oração tem sido: Deus, toca nessa geração da tua igreja. Derrama como uma enxurrada, como uma cachoeira, o espírito de adoção sobre nós de uma maneira tão intensa. Esse relacionamento com essa característica, com esse atributo do Espírito Santo seja tão forte em nós, que nós saiamos por aí, cheguemos nos orfanatos, nos lugares onde estiver, e nós teremos a capacidade de falar: não, eu fui alcançado por esse Espírito, Deus me adotou, eu não era filho e agora eu sou filho, eu não tinha herança e agora eu sou filho, então eu quero fazer manifestar isso real na vida de alguém. Você sai por aí igual um louco, maluco, você fala assim: eu quero pegar alguém, eu quero dar a mesma coisa que Deus me deu. Você quer materializar isso. Mas isso não acontece enquanto você não se vê como filho. A gente tem um gap, né? Tem uma lacuna na adoção do nosso país. E eu vou finalizar com essa exposição. Nós temos hoje 48 mil crianças em acolhimentos no Brasil. 48 mil. É só isso, irmãos. 48 mil. Dessas 48 mil, só existem 8 mil que estão liberadas para adoção. Ok? 40 mil têm famílias. Foram separadas de alguma forma das suas famílias por causa de uma violência, de uma negligência, de algum tipo de violação.
para que a gente resolva o caso dessas 8.000, a gente precisava de gente para adotar, certo? Então nós precisávamos, teoricamente, de 8.000 pessoas, casais, famílias, que estejam dispostas a adotar essas 8.000 crianças. Só que quem são essas crianças? Elas têm 3 características. Primeiro, são grupos de irmãos, mais de 3, ok? Mais de 3. Ou seja, a lei do nosso país diz que a gente não pode separar grupo de irmãos. Então, se eu trouxer um, eu tenho que trazer mais 2, ok? Então essa é a primeira característica desse grupo de 8.000. Qual a segunda característica desse grupo de 8.000? São crianças com mais de 10 anos. Crianças mais velhas. Estão entre 10 e 17 anos. Ok? Segunda característica. Terceira característica. São deficientes visuais, mentais ou físicos. Pegaram? Nós temos hoje 49.000 casais em média. Casais, são 80, quase 100.000 pessoas cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção do nosso país. 49.000 casais. Uai, não tem só 8.000 crianças, por que não bate? Porque esses 49.000 casais querem bebê. E aí o que o Senhor me falou sobre isso? Eu comecei a orar sobre isso. Aí o Senhor falou assim: adoção não é para você. Adoção é para o outro. A expectativa, Deus nos amou quase que como sem expectativa. Toda a expectativa de Deus estava em nós. Ele nega a si mesmo, toda a expectativa, e deposita toda a sua expectativa em nós. Por isso que dá certo. Quando nós vamos adotar, nós estamos esperando algo para o nosso benefício. O amor de Deus não espera nada em troca. É completamente voltado para aquele a quem Ele ama. Por isso que Ele pode insistir, por isso que Ele não desiste, por isso que Ele aguarda, por isso que Ele tem paciência, para que esse Espírito seja manifesto em nosso coração. A expectativa dos nossos casais não estão em adotar mais de 2 crianças, não estão em adotar crianças maiores, e nem muito menos crianças deficientes. Esse é o nosso chamado. Nós irmos de encontro àqueles que são negligenciados, que estão esquecidos, que estão invisíveis. O espírito de adoção busca, são esses. E os 40.000 que tem família, como é que faz? O que faz com eles? A gente precisa levar esse espírito de adoção para a família dessa criança. Esse espírito de adoção que tocou o nosso coração precisa chegar na família dessa criança que está lá no abrigo, que tem possibilidade de voltar para sua família de origem. E nesse ano o Senhor tem nos dado esse comissionamento de levantarmos pessoas que são profundamente tocadas por esse Espírito, profundamente visitadas por esse Espírito, para levar o Espírito de adoção a essas famílias, para que a gente promova a unidade dessa família novamente. E aí a gente resolve o problema da adoção dos órfãos no Brasil. Simples assim. Onde estão os 40.000 que vão chegar nessas famílias? Onde estão aqueles que vão
vão adotar crianças mais velhas? Onde estão aqueles que foram tocados pelo Espírito de Deus, que vão chegar num grupo de irmãos e vão levar 3, 4 para sua casa? Onde estão aqueles que vão adotar crianças com deficiência? Onde estão aqueles que vão adotar crianças mais velhas? Onde estão aqueles que foram alcançados pelo meu Espírito, que vão alcançar essas crianças e vão manifestar o Espírito de adoção na vida delas, para que elas conheçam o Senhor? É por isso que eu venho nas songs, porque eu acredito que está aqui. Cada ministração, cada ano, eu vejo pessoas que em alguns anos vão começar a invadir, e eu tenho visto isso de uma forma acontecendo mesmo, pessoas se planejando, o Espírito Santo marcando a vida de pessoas de uma forma tão intensa, que elas não querem apenas falar do amor de Deus, elas querem viver e manifestar fisicamente os atributos desse Espírito na vida de alguém. Encarnar o amor por essas crianças. Eu poderia falar horas aqui sobre características de crianças, mas essa é a minha missão aqui. Eu estou fazendo uma santa convocação à Igreja de Jesus. Não só eu, milhares de pessoas que trabalham com os órfãos estão fazendo isso. Mas eu estou falando aqui, eu estou fazendo isso aqui com você nessa noite. Agora, existem 2 pontos. O primeiro é se esse Espírito, você já teve uma experiência com esse Espírito. E o segundo é se você está disposto a sair da zona de conforto e manifestar essa realidade na vida de alguém, de alguma criança. Eu vou terminar, tá? Quando eu vejo Jesus, eu fecho os meus olhos, eu vejo um Jesus ensanguentado, todo ensanguentado. Eu sempre compartilho isso porque é isso que eu vejo. Ele não está aqui sentado, ele não está aqui do meu lado, ele está lá fora. E é como se ele estivesse fazendo assim, ó. Hebreus capítulo 13 diz: porque Jesus sofreu fora do arraial. Saiamos, pois, até Ele. Jesus está naquela casa no Oiapoque, que eu cheguei atrasado. Jesus está lá no orfanato. Pra você entender a palavra, não se usa mais orfanato, mas na casa de acolhimento. Jesus está lá na prisão. Jesus está nas ruas. Jesus está na casa de um ricão que está pensando em se matar, de um cara que tem grana, só tem dinheiro, mas que está querendo morrer. Ele está todo ensanguentado, fazendo assim, ó, para nós. Vem, me abraça aqui. E aí eu me vejo correndo até Jesus e abraço Ele. E eu fico todo ensanguentado, mas na verdade eu não estou abraçando Ele, eu estou abraçando o órfão, eu estou abraçando o sertanejo, eu estou abraçando a prostituta, eu estou abraçando aquele cara que queria se matar, eu estou abraçando, estou levando esse órfão para minha casa, eu estou abraçando o morador de rua, a criança em situação de vulnerabilidade, eu estou abraçando as mulheres que sofrem com violência. É isso que nós estamos falando, e é isso que o Espírito de adoção faz com a gente. Ele faz a gente correr em direção a Jesus todo ensanguentado e abraçar Jesus nesse lugar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos correr em direção ao Senhor, abraçar o sofrimento desse mundo, Senhor. Minha oração nessa noite pelos teus filhos, nesse momento, que flua o teu Espírito de adoção sobre nós.
tenhamos uma experiência com esse Espírito nessa noite, Senhor. Flua Espírito de adoção sobre nós. Começa a marcar os nossos corações nessa noite. Aqueles que ainda não receberam a testificação de filhos, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu Espírito de adoção sobre os Teus filhos nessa noite. Faze-os olhar, Senhor, para o grande amor que o Senhor está derramando sobre nós. Faze o Senhor ser completamente inundado por uma certeza de que eles são Teus filhos de verdade. Não por um convencimento humano, mas por uma ação do Teu Espírito interior, Senhor. Essa é a minha primeira oração para os Teus filhos nesse momento. Flui sobre nós o Teu Espírito de adoção. E, Senhor, testifica com o nosso espírito de que somos os Teus filhos. Porque nós somos os órfãos, Senhor. Nós somos estranhos ao Senhor, éramos estranhos ao Senhor. E o Senhor nos trouxe para morar na Sua casa. E nós abrimos a Sua geladeira, sentamos no Teu sofá, e o Senhor está nos levando para a grande casa, onde seremos o mesmo Espírito, seremos Espírito como o Senhor é. Vamos Te abraçar, e vamos viver na Sua casa, Senhor. Varre a nossa vida, Senhor, nessa noite com o Espírito de adoção. Varre este lugar, Senhor, com o Espírito de adoção. Amém? Essa primeira oração, eu queria que você que é a segunda oração que eu quero fazer é, eu sempre faço isso, é para aqueles que foram marcados por esse Espírito e querem ser uma casa de Jesus para quem não tem casa, que querem ser casa de Jesus, que querem ser família de Jesus para quem não tem família, aqueles que hoje o Senhor comissionou para aqueles que falam, não, eu quando eu tiver a minha família ou antes dela, eu quero experimentar esse processo. Eu quero ser família para quem não tem família. Esse é o apelo que eu faço para você nessa noite. E se porventura você não entendeu ainda essa mensagem, ou sente que o Espírito não tocou o seu coração com esse Espírito, eu quero que você venha aqui também, quero orar por você, quero abençoar você para que você receba graça e esse Espírito da parte de Deus. Amém? Você que quer ser casa de Jesus, eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Oh Jesus, olha quanta casa de Jesus aqui, Senhor. Olha quantas pessoas aqui, Jesus. Serão família para aqueles que não têm família, Senhor. Estão gerando expectativas, Senhor, para que os filhos venham, Senhor. Olha quantas pessoas querem, Senhor, manifestar esse Espírito de uma forma real na vida de alguém, que não tem família. Olha, Senhor, quantas casas de Jesus aqui. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor. Recebe, Senhor, essa oferta. Recebe, Senhor, esta... Obrigado, Jesus, obrigado. Senhor, abençoa, Senhor, recebe esta oferta, Senhor. Eles estão querendo ser casa para aqueles que não têm casa, Senhor. Casa para aqueles que não têm casa. Eles não vão perguntar por quê, para quê, mas eles dirão, Senhor, Abba, 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 me socorre, Abba, me socorre.
Eu oro por recursos financeiros, prosperidade. Eu oro por uma casa grande com muitos quartos. Eu oro por uma casa cheia de amor, por um casamento cheio de Jesus. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Senhor, para que sejam casa para aqueles que não têm casa, para que sejam, Senhor, família para aqueles que não têm família. O espírito de adoção se manifestando sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. As próximas gerações não verão abrigos. As próximas gerações não verão abrigos por causa da decisão que eles estão tomando aqui nessa noite. As próximas gerações não saberão o que é uma casa de acolhimento no nosso país, pela decisão que eles estão tomando nessa noite de adotar crianças que não têm famílias, crianças que têm mais irmãos. Eles não colocarão limites de idade, eles aprenderão a amar mesmo sobre rejeição profunda. Eles serão aqueles que não desistirão enquanto são rejeitados, enquanto são, ó Deus, afrontados, enquanto são ofendidos. Eles estão saindo para abraçar o Senhor. Eu abençoo a vida deles. Eu abençoo a vida deles, Senhor, com a bênção que estava sobre mim, quando a loucura do teu amor me pegou, Senhor. Que venha o teu amor, que venha o teu reino sobre nós, como uma bomba, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida deles. Queria que você começasse a orar pelos órfãos do nosso país. Que suba um clamor desse lugar. O Senhor vai fazer algo incrível nesse ano. Nós vamos ver algo incrível, um avivamento vai acontecer. A igreja vai começar a fazer coisas doidas. Deixa subir o seu clamor pelos órfãos do nosso país. Que toda criança tenha uma família. Nós seremos tua família, Senhor, para eles. Não haverá mais órfão, porque a sua igreja vai ser tomada pelo espírito de adoção. Senhor, eu oro por resiliência sobre a sua igreja. Que a igreja não desista quando virem as primeiras ofensas. Que ela não desista quando virem as primeiras mentiras. Ano após ano, Senhor, o teu Espírito tem gerado, Senhor, através das songs no Brasil, um clamor profético sobre a causa do órfão no nosso país. Nós veremos os órfãos em família, um espírito de adoção varrendo as famílias do nosso país. Senhor, virá prosperidade econômica sobre o nosso país, para sustento das crianças. Nós clamamos, 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 Jesus. Abba, 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 Pai dos órfãos, Abba, estrela da manhã, Rei da glória. Obrigado, Jesus, obrigado, Para Jesus. sempre reinarás, Pai dos órfãos.
the soft